de romance de época. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá e no vídeo de hoje eu separei aqui 5 romances de época que se passam no Brasil pra compartilhar com vocês. Minha primeira dica tem vídeo aqui no canal e se chama Eternamente Cecília, da Elisana Lousada. Nesse livro a gente vai conhecer a história de Cecília e ele se passa justamente naquele período de migração italiana para o Brasil após a abolição da escravatura. E Cecília, ela vem junto com a família visando um emprego melhor, visando melhores condições de vida, já que a Itália estava passando por uma grande crise. Quando chegam aqui, ela e a família vão trabalhar numa grande fazenda e a dona, ela é uma aristocrata super nariz em pé, que é tipo aquela que as pessoas que trabalham na fazenda para ela são ninguém, então ela tá sempre assim. E Cecília já fica um pouco, sem entender muito bem como era aquilo, porque a proposta de emprego que eles tiveram quando estavam ainda na Itália era completamente diferente do que eles encontraram quando chegaram aqui. No entanto, eles precisam pagar pela viagem, enfim, toda aquela coisa que a escravidão velada, apresenta pra gente. E o pai dela já chega muito doente. Então ela começa a trabalhar na lavoura, mas logo quando aparece uma oportunidade para ela trabalhar na cozinha da casa, ela não pensa duas vezes antes de ir porque o salário vai ser melhor e ela precisa custear os cuidados do pai dela, que tem dias que nem consegue trabalhar. E aí, durante esse trabalho na cozinha da casa, ela vai acabar conhecendo o Francisco, que é o filho da dona ali de tudo aquilo. E eles vão acabar se envolvendo emocionalmente. Mas é muito óbvio que a mãe dele não vai deixar que esse relacionamento siga adiante e a gente vai ver eles dois, tentando lidar com essa situação, tentando combater esse preconceito que surge não só por parte da mãe dele, como por parte dos trabalhadores dali também, porque ninguém confia na garota que namora o reizinho ali da fazenda. Então é muito interessante a forma como a autora narrou essa história, como ela criou os personagens, enfim, como ela desbrava um pouco dessa parte da história do Brasil que de certa forma fica escondida pra gente dentro de um romance tão interessante, intenso e bem narrado. Então eu gostei muito da leitura e eu acho que vocês também vão curtir bastante. Minha próxima indicação é Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra, e eu achei esse livro muito, muito, muito show. Nele a gente vai conhecer uma protagonista que ela viveu poucas e boas na mão do marido, então ela foi taxada como louca, enfim, como histérica, na verdade, porque quando as mulheres tinham atitudes que não condiziam com o que era esperado para elas, os maridos diziam que elas eram histéricas, os médicos davam o diagnóstico de histeria e elas eram colocadas em manicômios. Então a nossa protagonista, Anastácia, ela vem pra um manicômio no Brasil, ela sai de Paris, vem pro Brasil, longe pra porra, que é pro marido dela ter certeza de que ela não vai atrapalhar nos negócios dele, porque o que acontece é que ela descobre que ele tem alguns negócios fora da lei. Então, ele sabe que se ela tiver oportunidade, ela vai contar pra alguém. Então, a opção que ele tem pra que ela não conte sobre isso é dizer que ela é uma pessoa histérica, louca e colocar ela no manicômio. E aí, ela está nesse manicômio no Brasil há alguns anos já, quando ela recebe ali o comunicado de que esse marido dela morreu e que deixou pra ela e pra irmã dele, que também sofreu muito na mão dele, de herança, uma fazenda no Rio de Janeiro. E aí ela, quando sai desse manicômio, leva uma amiga que fez nesse manicômio e vai até essa fazenda pra descobrir o que é isso e enfim, pra descobrir o que ela vai fazer com essa fazenda. E aí ela vai conhecer o nosso mocinho, que ele é um arquiteto e ele tem uma empresa que tá começando agora a fazer serviços de arquitetura para pessoas, obviamente. E ele é filho de um grande barão do café, junto com seu irmão, que é filho deste mesmo barão, com uma escrava. Estão fazendo aí essa empresa e eles vão trabalhar para a Anastácia na reforma do casarão que ela herdou ali na fazenda, para poder receber mulheres que passaram por situações semelhantes a dela e que não tem pra onde ir depois de saírem de um relacionamento abusivo. Então é muito intensa a forma como a história foi contada, o trabalho de pesquisa da Paola pra contar sobre essas situações que se passavam com as mulheres, e é muito louco pensar que nem é tanto tempo atrás assim, muito pouco tempo atrás. Então eu achei muito interessante isso, essa pesquisa que ela fez, ela abordar esses temas, e é muito legal porque a gente vê que algumas coisas infelizmente ainda se encaixam no dia a dia, ainda se encaixam nos tempos de hoje, e isso é muito,
pesado pra gente refletir sobre, mas eu gostei muito de como ela retrata o Brasil, especialmente pelos olhos de uma menina que não é brasileira, né? Então ela aprende o idioma e ela aprende a conviver ali com o clima, e, enfim, a forma como ela enxerga o mundo também depois que ela sai do manicômio estando presa por alguns anos, é uma liberdade muito interessante e que ela traz nessa história aqui. Minha próxima indicação é O Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho. Nesse livro a gente vai conhecer uma protagonista que ela é uma aristocrata, filha de uma portuguesa de família muito nobre com um francês, mas que após a morte dos pais, quando ela herda toda a herança, ela é obrigada pelo tio, que é tutor dela, a vir para o Brasil para se casar com um barão aqui no Brasil. E esse cara, tipo, tem idade pra ser o pai dela, então ela tá meio desesperada, sem saber como é que vai ser a vida dela aqui, sem saber como é que vai ser lidar com esse cara, enfim, ela tá muito apavorada com toda a situação. Mas ela é obrigada a vir e ela vem. No entanto, quem vai buscá-la na rodoviária, ou na estação de trem, ou na estação de barco, não sei, quem vai buscá-la para levar até a fazenda onde o futuro marido dela está esperando é um cara que foi contratado por esse futuro marido. E durante esse trajeto até a fazenda, eles dois vão acabar descobrindo coisas um do outro e descobrindo também ali a força de um relacionamento. E enfim, ela vai perceber que talvez tenha tido um sentido vir para o Brasil e que algumas respostas a perguntas que ela fazia para si mesma estavam aqui. E o romance vai se desenvolver a partir deste ponto. É um livro que eu ainda não li, mas que eu tô muito curiosa e ansiosa pra ler, porque todos os comentários que eu vi sobre ele, de pessoas próximas a mim, foram positivos, então me deixou interessada. E a forma como a Marina escreve, eu já li outros livros dela, também é muito gostosa e é muito fluida pra mim, então eu acho que vai ser uma leitura bem rápida e bem instigante. Minha próxima indicação é uma mistura de romance de época com romance contemporâneo, que é Perdida, de Karina Ricci. E nesse livro a gente tem uma protagonista que é a Sofia, e a Sofia, ela tá nos anos 2000, tranquila, favorável, quando o celular dela quebra. E aí ela vai comprar um celular novo e quando ela liga, automaticamente ela cai no chão. E quando ela levanta, ela não está mais nos anos 2000. Ela voltou no tempo, está em 1800, caixinha de fósforo, e ela cai ali nos domínios de Ian Clark. E aí ela vai tentar fingir que ela é daquela época para não ser taxada como uma aberração, para não ser presa como louca, enfim. E o Ian, mesmo desconfiando dessa garota que ele encontrou vestida completamente desproporcional para a época, caída no quintal dele, vai tentar ajudá-la de toda forma que conseguir e vai acabar se envolvendo emocionalmente com ela. Perdida acabou virando uma série que já vai para o 6º livro, sendo que o 4º e o 5º vai abordar outras personagens. Então, ele deriva para outros romances de época que também se passam no Brasil. E eu gostei muito também das continuações, tanto dos que envolvem apenas a Sofia e o Ian, que são os 3 primeiros, quanto das continuações, que é o 4º que vai falar sobre a irmã do Ian e o 5º que vai falar sobre a outra pretendente do Ian. Então, todos os livros eu gostei bastante, tô bem ansiosa pra saber o que a autora vai fazer no 6º volume. E minha próxima indicação é As 7 Irmãs, da Lucinda Riley. Esse é o primeiro volume de uma série da autora e ele se passa também no Rio de Janeiro. E é muito legal porque eu não sei se vocês já leram algo da Lucinda, eu li A Casa das Orquídeas e eu amo esse livro, mas ela sempre faz uma coisa de narrativa de passado e presente. Então, ele é um romance de época porque a gente vai embarcar para um passado. Mas peraí, deixa eu explicar um pouquinho dessa história. A gente vai conhecer uma protagonista que ela, junto com suas 5 irmãs, foram adotadas por um cara super rico. E aí ela vivia na Suíça quando esse cara morre e ela decide procurar as raízes de sua família. E as raízes de sua família estão no Rio de Janeiro. E aí quando ela chega no Rio de Janeiro, através de algumas cartas que ela encontra, ela vai começar a descobrir, sobre sua família biológica. E ela vai descobrir que a família biológica tem uma ligação ali na França e uma ligação com a construção do Cristo Redentor. Então é muito interessante porque a gente vai vendo essas descobertas dela, nessas cartas, ao mesmo tempo em que a gente vai vendo a história das cartas acontecendo também dentro da narrativa. Eu gosto muito da Lucinda, ela é uma autora muito
Assim, você consegue perceber muito o trabalho de pesquisa dela nos livros, sabe? Você consegue se envolver muito na trama. E eu gosto muito dessa história, tanto da pegada epistolar, né, através das cartas, quanto da gente voltar para o passado para conhecer a história de personagens que vieram antes do protagonista ou da protagonista do livro em questão. Então, sempre indico Lucinda porque ela é perfeita, ela não tem um defeito, ela é maravilhosa. E essas foram as minhas dicas de romances de época que se passam no Brasil. Aproveita pra me contar se tem algum outro romance de época que se passa aqui em território nacional e que você gostou muito, eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!